Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, Agosto Lilás, um mês de campanha que chama a atenção da sociedade sobre a violência contra a mulher. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no programa a assistente social Daiane Barbosa e também a psicóloga Kathleen Bittencourt, que atuam no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Tubarão, onde realizam atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Bom, Daiane e Kathleen, mais uma vez aqui no nosso programa, é uma honra, uma alegria. E muito obrigado pela presença para debatermos um tema, infelizmente, tão atual. Verdade. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, por esse espaço grandioso onde possamos divulgar e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, ao mesmo tempo que a gente gostaria que não precisasse estar conversando, né? Sim. Mas se faz necessário. Perfeito. Bom, para a gente começar esse primeiro bloco, esse primeiro assunto, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o próprio CREAS, que é o local de trabalho de vocês, onde vocês desenvolvem na prática essas atividades, para divulgar para as pessoas entenderem exatamente as funções dessa entidade. O CREAS é um espaço, como você falou, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O que seria esse Centro de Referência Especializado? O atendimento do CREAS ele é voltado para pessoas que tiveram direitos violados ou estejam em risco social ou pessoal. Então, o que acontece? A pessoa passou por uma situação de violência, seja física, psicológica, negligência, abandono, e aí ela é encaminhada para receber um atendimento em papel ao indivíduo, ou à própria família. E nosso trabalho especificamente vai ser para essa extensão da família, sim, porque é um aspecto social. Essas violências ocorrem por questões culturais, sociais, claro, muitas vezes financeiras, então por isso que é um trabalho da assistência social. Eu acho que a principal característica do CREAS realmente é lidar com a questão desse direito violado, Isso, sim, é necessário, diferencia, eu acho, das demais entidades. Por exemplo, do próprio CRAS, que tem dividido por regiões aqui na cidade. A gente costuma dizer que o CRAS, ele previne que aconteça, sim, a violação de direitos, O CRAS é a porta de entrada dos serviços de assistência social, ele trabalha com as famílias, as questões de vulnerabilidades, buscando o fortalecimento dos vínculos e evitar que se rompam esses vínculos, que se quebrem esse convívio, E se viole os direitos. E o CREAS, ele atende já a violação do direito, a violência, em todas as suas formas. É quando realmente já aconteceu a violação do direito. Aí é encaminhado para o CREAS, para esse atendimento especializado. Perfeito. Uma excelente explicação. Obrigada. Porque o CRAS, na verdade, quando nem tudo é possível prevenir, Sim. E quando acontece, naturalmente, pelas questões da sociedade, então quando acontece essa quebra do direito, o CREAS vem atuar, sim, após isso, Então o CRAS é antes e o CREAS depois. A gente entende que chega no CREAS quando já está complexo, Quando a educação, a saúde, nem a própria assistência consegue dar conta. Então acontece o rompimento dos vínculos, a violação dos direitos e aí vem para o nosso acompanhamento. Perfeito. Bom, Agosto Lilás, qual o significado? Então, o agosto em si é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. O mês de agosto foi escolhido porque a lei foi sancionada no mês de agosto. O lilás é uma cor que representa respeito, Então, essa campanha do Agosto Lilás, ela é uma campanha de enfrentamento e combate à violência doméstica contra a mulher. É um momento de reflexão, de divulgação e informação, mas acima de tudo, de pessoas que estejam à frente dos serviços manifestar a sua necessidade, a sua busca e a divisão dessas informações com os próprios colegas de trabalho de outros segmentos, de outras políticas públicas que não têm tanto engajamento. Então o mês serve principalmente para isso, para que não seja apenas uma data no calendário e que a gente possa fazer a diferença, além de todos os outros meses do ano, mas que o agosto marque realmente o combate da violência doméstica.
Até como estávamos conversando anteriormente, essa questão, né, do agosto lilás e da violência contra a mulher, nós já debatemos esses assuntos por diversas vezes, né, aqui no nosso programa, e é um assunto que nunca se esgota. Então a gente sempre tem que estar, como eu falei antes, né, revisitando esse tema para trazer reflexões e para trazer a conscientização permanente das pessoas, né? Isso, criando estratégias, né? A gente costuma conversar que sem informação não há um serviço eficiente, né? Não há um serviço assertivo. Esse ano a gente pensou um pouco diferente dos outros anos, né, Kathleen? A gente pensou em trabalhar em parceria com outros segmentos e outras políticas públicas que fazem parte dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência e suas famílias, obviamente. Então, nós estamos preparando de imediato um trabalho de fortalecimento da rede, onde outros profissionais que passam por algum atendimento e às vezes não têm a visão da importância de uma denúncia por parte de um profissional, né? Não tem a visão da necessidade desse apoio profissional. Então, a gente costuma pensar que agora é hora de fazer diferente, não apenas falar sobre a violência, mas falar sobre os meios de acesso e proteção. E as entidades envolvidas, né, que elas também estejam conectadas com a temática. É de que todo mundo consiga falar a mesma língua, né? Sim. Que todo mundo que for atender essa mulher consiga apoiá-la, incentivá-la, encorajá-la, fortalecer ela a continuar com essa ideia do rompimento e não em voltar para onde ela estava, naquela condição de vida precária, né, muitas vezes. E acima de tudo que ela crie confiança com os serviços, que essa mulher saiba que em todo lugar que ela vai chegar, ela vai ser acolhida. Que as pessoas vão acreditar na sua fala, naquele sofrimento e vão acolhê-la e vão encaminhar para aqueles equipamentos e órgãos responsáveis pelo atendimento especializado. Que é um dos maiores desafios, né? A questão do acolhimento e da própria aderência da mulher, né? Sim. A questão do atendimento e das denúncias, enfim, é um assunto bem Exato, complexo, a mulher, né? ela tem uma insegurança muito grande em fazer a própria denúncia, né? Em se colocar como a vítima daquela situação. Ela costuma se culpar muito, né, Kathleen? Então, ela sempre, antes dela fazer a denúncia, ela enxerga que se ela está naquela situação é porque ela chegou até ali. Ela não consegue ver que o meio todo proporcionou que ela continuasse naquela situação. Existe um abuso, né? Sim, exatamente. Existe uma manipulação e ela muitas vezes se culpa por aquilo. Então ela custa a buscar ajuda, custa a entender que ela precisa de apoio. E às vezes a própria sociedade não está pronta para esse apoio, para acolher, para buscar ajuda, né? Também tem uma problemática muito grande que é essas mulheres vêm de famílias desestruturadas, disfuncionais, em que o pai também era violento. Um histórico bem difícil. Sim, então é transgeracional, né? A gente entende que a violência doméstica, ela acontece desde a infância dessa mulher. É raro quando não vem da infância. Então, ela entende que aquele afeto do companheiro é normal, é natural, todo relacionamento que eu tiver vai ser dessa forma. Então, por que eu vou largar esse relacionamento, o pai dos meus filhos, muitas vezes, né? Às vezes até mesmo ela entende como o único tipo de carinho que ela conhece, porque como a Kathleen falou, já vem da infância. E às vezes a base dela foi assim, uma base violenta. Né, isso, e o problema maior é que isso vai se repetindo, os ciclos vão acontecendo e continuando. E é isso que a gente quer romper. Perfeito. Bom, o programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje é Agosto Lilás, lembrando a questão do combate à violência contra a mulher. Estão aqui comigo a assistente social Daiane Barbosa e também a psicóloga Kathleen Bittencourt, que atuam no CREAS, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social daqui de Tubarão. Muito bem, dando continuidade, né, ao tema de hoje, vocês poderiam falar um pouco, né, onde exatamente que o CREAS atua e ele entra quando se fala em violência contra a mulher? Então, o trabalho social a ser desenvolvido no CREAS, ele abrange toda a família, né? As mulheres chegam para nós através da Rede Catarina, do Ministério Público, do Juizado, né? E chegam as denúncias, são investigadas e encaminhadas ao CREAS.
A partir dali, iniciamos então o plano de atendimento familiar, realizamos a acolhida, que é o primordial, e a escuta particularizada, e posterior então avaliamos as demandas e damos continuidade no acompanhamento dessa família. Ali no CREAS a gente conta com uma equipe interdisciplinar, né? Então todos os direitos violados vão ser atendidos no mínimo por uma equipe técnica de assistente social em conjunto com uma psicóloga, para que a gente consiga em conjunto trabalhar as potencialidades, a autonomia e fortalecer essa pessoa para sair da condição atual que ela está, né? Ou no mínimo a gente conseguir prevenir uma reincidência, porque a gente entende que às vezes é muito difícil mudar a realidade, né, das pessoas, mas nosso trabalho é focado 100% em tentar atingir o máximo de potencialidades, assim. E aí também a gente conta com o apoio de advogado, a gente consegue fazer encaminhamentos, então social. A gente tem uma rede completa de profissionais, né, até trabalhando em ações integradas com outros serviços, para que essa família seja coberta de todas as formas. Sim, e também a mulher, né, quando ela é vítima da violência, ela sente constrangimento em procurar o CREAS, por exemplo. Muito. Como que é a chegada dessa mulher lá? Na verdade, a gente realiza uma busca ativa da mulher. Quando ela sai com a medida protetiva, ela já é orientada a procurar o CREAS. Geralmente, a Rede Catarina faz os encaminhamentos da mulher e nós fazemos a busca ativa. Nem sempre a gente consegue atender a mulher de imediato. Às vezes precisa 3, 4 tentativas de contato para que ela venha aderir ao atendimento. Primeiramente por ser um atendimento presencial, por falta de conhecimento, talvez por imaginar que vai ter que reviver toda aquela situação, o que não é o caso, ela não precisa trazer de novo o que viveu, porque nós já temos as informações básicas, sim, né? Nós precisamos, a partir dali, pensar juntamente com essa mulher em estratégias de busca de resgate de identidade, de autoestima, de autocuidado, né? O empoderamento dessa mulher para que ela possa seguir em frente. Mas, inicialmente, respondendo a tua pergunta, é realmente bastante complexo, assim. Elas vêm com vergonha, elas vêm com a culpa, uma culpa muito grande, sentindo-se responsável por toda a situação criada. Elas não enxergam, na maioria dos casos, que não foram elas que criaram a situação, né? Até mesmo quando se fala em botão do pânico, que elas têm uma dificuldade de apertar porque não querem fazer mal para o pai dos filhos. Sim. E, na verdade, quem está fazendo mal não são elas, né? Ele mesmo faz por ele. Claro. Então, isso é bem complexo. Bom, e ainda, né? Esses atendimentos, eles têm, na verdade, né, pela experiência, as mulheres que chegam, existe algum tipo de diferença de classe social ou a violência doméstica, pelas suas experiências, né, estão atingindo realmente qualquer classe? Na verdade, qualquer mulher pode ser vítima de violência, independente da classe, da raça, da religião, mas no nosso trabalho acabam chegando mulheres com condições socioeconômicas menos favorecidas. Sim. Até porque talvez elas busquem mais os serviços, né? Mulheres com condições melhores entendem que podem buscar o serviço particular e já vão atrás de uma psicoterapia. Essas mulheres estão menos protegidas pela sociedade. Então, como o papel do CREAS é um papel protetivo, elas se sentem mais confortáveis em participar do acompanhamento. Mas é importante afirmar que nós já atendemos todas Sim. as classes, todas Exato. as cores, raças, e até assim mulheres bem formadas, bem empregadas, mulheres com uma formação de direito, conhecedoras de leis, de direitos, elas também são vítimas. Então, só não buscam tanto o serviço quanto as mulheres Sim. com mais vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Sim, perfeito. Bom, o mês de agosto, como nós estamos aqui conversando, faz lembrar, né, para a gente refletir sobre essa questão da violência contra a mulher em virtude da Lei Maria da Penha. Quais os avanços que essa lei trouxe na visão de vocês? É um papel protetivo muito importante, né? Até a Lei Maria da Penha, as mulheres não tinham onde buscar atendimento especializado, elas não tinham a própria delegacia que atendesse com qualidade essas mulheres. Então, elas muitas vezes chegavam para fazer a denúncia e não recebiam um atendimento adequado, não se sentiam acolhidas, desistiam de levar para frente, né, esse direito que elas têm. Então, com a Lei Maria da Penha, a gente entende que os direitos humanos das mulheres estão caminhando para serem preservados. Ainda não atingimos o máximo,
até porque a gente está aqui mais uma vez pontuando Sim. tudo que a mulher passa. A gente vê cada vez mais casos de feminicídio, né? Então é bem complexo, mas a Lei Maria da Penha foi muito benéfica, assim, ela coíbe a violência, a gente só está agora tendo que mudar as estratégias, né? De como atingir o melhor trabalho possível e como fazer com que as pessoas mudem sua consciência, que os homens entendam, né, que a mulher não é propriedade, que a sociedade comece a perceber a mulher como uma mulher de direitos, que ela pode trabalhar, estudar, se desenvolver, ter um relacionamento, cuidar da sua casa, tudo em parceria, né? Que o relacionamento Ou seja, uma vida normal, né? Isso, o que é saudável, né? Saudável. Mas fundamentalmente seria isso, assim, um atendimento especializado em todos os setores. E é o que a gente busca, assim, quando a gente diz que quer fortalecer a rede, é isso, é buscar na lei o que existe garantido, né? E que muitas vezes, por falta de, pelos serviços serem sobrecarregados das demandas mais significativas e específicas, acaba que as mulheres, elas ficam, tem o CREAS que atende as mulheres, mas todos os outros serviços têm que ter essa garantia de um atendimento mais específico, mais assertivo, para que ela possa realmente alcançar a independência e buscar se desenvolver da melhor forma possível. Bom, uma outra pergunta, bem rapidamente, né? A questão da demanda oculta. Vocês acreditam que é significativo mulheres que estão sofrendo, mas que não entram nas estatísticas? Com certeza. Né? Nós temos a subnotificação, né? A questão da... Muitas mulheres chegam para nós todos os dias. Todos os dias há uma demanda muito expressiva. Ainda assim, a gente sabe que a grande maioria, até pode-se dizer, né, Kathleen, não chega. Não chega, porque muitas não acreditam no sistema, muitas não acreditam em si próprias, não acreditam que vão conseguir fazer algo contra aquela situação e acham que se elas denunciarem, podem estar correndo risco de vida, também podem estar correndo risco de não serem credibilizadas. Agravar a própria situação que já está difícil. Dela muitas e dos também filhos. Não percebem que estão passando por uma situação de violência, né? Violência psicológica e moral. Isso, né? Demora muito tempo para se dar conta de que está acontecendo isso, né? Depois que a autoestima dela está lá no chão, ela começa a enxergar que, nossa, acho que o meu companheiro não é tão parceiro assim. Sim, né? Perfeito. Bom, vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos a seguir. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estamos falando sobre o Agosto Lilás e a luta contra a violência contra a mulher. E estamos aqui conversando com a assistente social Daiane Barbosa e também com a psicóloga Kathleen Bittencourt, que atuam no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Tubarão. Bom, quando falamos em violência contra a mulher, muitas pessoas entendem que a violência é física, ou seja, a mulher precisa apresentar marcas de violência no seu rosto, no seu corpo, para que fique caracterizada algum tipo de violência. E nós sabemos que nem sempre a violência é física. Podemos falar um pouco sobre cada tipo de violência possível contra a mulher? Sim, a gente costuma ouvir muito assim, mas eu nem cheguei a bater nela. Né? É muito comum isso, mas ela nem apanhou. Às vezes os próprios familiares da vítima, né, em atendimento, em acompanhamento, costumam dizer isso, mas ele não chegou a machucar ela. E a gente sabe, melhor do que ninguém ali no atendimento, que tem mulheres muito marcadas e muito feridas com a violência psicológica, que hoje é um dos principais tipos de violência, né, Kathleen, que atinge não apenas a vítima, como todo o entorno, a sua família, né? Então a violência psicológica, ela é tão significativa, se não for mais até, do que a própria violência física, né? Assim como as outras violências, né? E deve ser diária também, né? Sim, quando acontece a violência psicológica, que é a parte inicial, por exemplo, do tipo de violência, do andamento do autor da violência, o modus operandi, principalmente a violência psicológica é o princípio,
né? E começa daquela forma, até falando sobre a comida que ela faz. Todo dia reclamando daquela comida, falando que nem isso ela sabe fazer. Pequenos gestos, pequenas coisas da roupa que ela usa, coisas todo dia ele vai fazendo. Que a unha da criança está sempre suja, sendo que na verdade a responsabilidade é de ambos. Mas ele vai minando aquela cabeça, ele vai trabalhando a cabeça da mulher, colocando a responsabilidade toda de culpas em cima dela, né? Uma desqualificação permanente. Exatamente, A violência psicológica, ela está desde o início da relação e ela vai se unindo às outras violências. Então, isso vai agravando os danos psicológicos, os transtornos que a mulher pode desenvolver com base nesse tipo de violência são graves, né? Ter episódios depressivos, de depressão no nível de tentar suicídio. Então, é importante, assim, as pessoas estarem atentas, né? Com um olhar um pouco mais esmiuçado para o que aquela mulher está sofrendo, se ela começa a se isolar socialmente, se ela passa a parar de usar um certo tipo de roupa, né? Se ela não se sente mais confortável para frequentar determinados ambientes. E além da violência psicológica, a gente tem a violência moral, que é agressões a quem aquela mulher é, né? E aí trata como uma mulher como uma vagabunda, né? Fala, expressa isso verbalmente, né? Fala injúrias, não é uma realidade. Mas a mulher passa a acreditar que sim, talvez ela realmente seja. Rebaixando, inclusive, a ocupação dela, a profissão. Né? O que ela... O dinheiro dela não é o suficiente, né? O ganho que ela tem com o trabalho, às vezes o homem descredibiliza, ele fala que o teu trabalho não serve para nada. Tem um exemplo até bem claro de um atendimento recente que ele destruiu o notebook dela e dizia para ela que para que servia aquele instrumento se não para os outros se aproveitarem do... Porque a fala dele era: tu não serve para nada, eles te sugam, eles te usam e tu continua aí final de semana, dia de semana, todo dia trabalhando para eles. E para ela era importante, ela fazia muito home office e ela foi diminuindo porque nada era sustentável, nada era suficiente para ele. Ele achava que todas as pessoas que se aproximavam e sugeriam um trabalho, pediam um trabalho específico para ela, pagando, né, obviamente, porque eles era bonificado, ela era ruim. Era alguém que queria se aproveitar dela. Então isso foi construído e para desmistificar isso com essa vítima foi muito difícil. Precisa daí o atendimento psicoterápico, né? A psicoterapia precisa do encaminhamento que a gente faz para que ela consiga então começar a desmistificar isso com um processo longo, né? Trabalhoso, né? Através da psicoterapia, muito, né? Muito, com certeza. E isso é feito pela Secretaria de Saúde, pela política de saúde. Né? Então, ainda mais dificultoso o trabalho, porque a gente começa um acompanhamento e são muitas demandas. Quase todas que atendemos precisam ser encaminhadas para a psicoterapia. E isso dificulta bastante, porque a rede tem uma demanda expressiva e não comporta, né, o tamanho da demanda. Sim. Também é importante a gente falar sobre a violência sexual no relacionamento conjugal, porque muitas mulheres sentem-se obrigadas a ter relações com o companheiro, porque ele vem, ele mexe, toca, ele vai tentando de todas as formas ter a relação sexual e a mulher não tá afim, ela muitas vezes não expressa a negativa, né? Ela não está consentindo, mas ela também não está consentindo com essa relação. E ela se sente obrigada a servi-lo, né? Porque essas manipulações são frequentes. Então, por isso, as violências andam associadas. Estão conectadas, né? Sim, e aí ela se obriga... Dificilmente é um tipo só, né? Acredito. Sim. Inicia com um tipo que é a psicológica e dali a coisa até chegar na violência física, que não é a mais comum. Né? Porque ele já cometeu várias outras. Geralmente, para chegar na violência física, já passou por todas as outras. As outras já estão bem solidificadas, né? E é importante falar sobre a violência sexual, porque muitas mulheres compreendem, e até eu trago exemplos assim de uma mulher que ela dizia para nós assim: ele abusava de mim à noite, mas eu ficava quietinha. Porque eu era a mulher dele, ele estava dando comida pra gente. Ele não deixava faltar nada para os meus filhos, então eu tinha que fazer porque eu era a mulher dele. E também a insegurança de sofrer agressões físicas e em recusar ter relação sexual. Isso, exatamente. Nossa. Então, tensão, né? Sim. E não deixa de ser um abuso. Sim, com certeza. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa conscientizar. E isso é mais complicado de se trabalhar no acompanhamento, né, da mulher, porque ela também tem dificuldade de enxergar essa situação da violência. Hoje está um pouco mais claro, diante de tantos avanços, né, que a gente tem com a Lei Maria da Penha, com as penalizações, né, mas ainda assim é um tabu, assim, é um assunto bastante difícil de se Qual trabalhar. a prevenção, na visão de vocês?
A violência contra a mulher. É um trabalho Eu a acho longo que é. prazo de formiguinha. Não existe uma resposta única, né? Eu acho que É cultural, Isso. educacional, uma série de... É muito complexo, então a gente tem que trabalhar em várias áreas, vários segmentos para conseguir atingir talvez alguns resultados, né? isso. Eu penso que educando meninos e meninas para entenderem quais são seus direitos, seus deveres, suas funções, suas responsabilidades, o que é um relacionamento saudável, né? Isso já faz uma grande diferença. Tentar trabalhar também o homem autor de violência, né? Com um grupo reflexivo, mudando um pouquinho a mentalidade sobre o que é ser homem na sociedade. Será que eu, sendo homem, preciso ser superior à mulher? Preciso ter uma posição de poder? Será que ela também não pode ocupar esse espaço, né? Tentar fazer equidade de gênero, né? De trabalhar dessa forma. A gente entende também que assim um trabalho voltado para a educação na escola é um trabalho de conscientização mesmo das crianças, né? E também dos próprios pais. Um trabalho mais que trate a moral como qual o meu papel dentro do lar, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual o papel dos adultos, né? Independente de escolhas, de opções, mas é importante trabalhar assim para que eles tenham essa consciência e que a gente consiga chegar então ao alcance objetivos, né? do objetivo que é diminuindo a violência Perfeito. doméstica. Bom, quero agradecer a presença aqui de vocês mais uma vez no nosso programa. É sempre importante, como nós falamos, revisitar esse tema para a gente trazer alertas, reflexões e conscientizações sobre a importância de combater esse mal. Então, meu muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade. Agradecemos o espaço, né? E poder comunicar e divulgar esse mês que é tão importante, né, no nosso trabalho e também para a sociedade. Ok, muito obrigado. Bom, hoje eu conversei com a assistente social Daiane e a psicóloga Kathleen, que atuam junto ao CREAS no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.